Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para compartilhar com os irmãos da palavra de Deus que se encontra em Salmo 127, que é uma palavra bem pertinente pelo momento em que estamos vivendo, um momento onde as pessoas estão meio com medo, outros meio acuados. Estamos vivendo momentos difíceis, onde o mundo está sendo acometido desse vírus, mas também estamos tendo uma guerra de informação, onde muitos políticos, infelizmente, acabam usando esse momento para fazer as suas plataformas políticas e não estão nem aí com o povo. Eles querem apenas ter um ganho em cima dessa miséria, que querem acometer, na verdade, o povo de uma extensa miséria para que eles nutram a sua narrativa. Mas nós que somos cristãos, que confiamos em Deus, nós sabemos muito bem a quem servimos, porque nós temos plena convicção que estamos diante de um Deus criador de todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus que é onipresente, onisciente, um Deus que chama à existência aquilo que não existe. Um Deus que não tem nada que não possa fazer. É um Deus todo-poderoso. E nós sabemos disso. E por isso que no momento desse, nós temos que voltar nossa confiança para Deus. Na verdade, não era nem para voltar, era para essa confiança estar permanente. Mas muitas vezes a gente esquece um pouco. E no momento desse a gente tem que voltar e confiar, porque nós que somos cristãos, nós não temos a menor dúvida que esse Deus pode todas as coisas, Ele é todo poderoso. Então, nós temos que confiar nele, porque Ele é confiável e Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. E Ele traz consolo para os seus. E é importante, irmãos, por quê? Porque esse salmo ele vem trazer justamente isso, falando quando nós fazemos alguma coisa com a nossa própria força e quando nós apenas confiamos em Deus. E fazemos também, porque nós não podemos deixar de agir, mas é agir confiando em Deus e não agir confiando na nossa própria força. Aí nós não vamos chegar em lugar nenhum. E a palavra de Deus, ela nos diz isso. Vamos à leitura, irmãos. Salmo 127, a partir do capítulo 1, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, isso aqui é muito sério para nós. Porque quando a palavra de Deus diz, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Deus está falando, olha, Ele não está falando que, olha, se você não construir a casa, não, Ele está falando, olha, você está construindo. Mas se você não construir crendo que eu estou
te dando a força, que é eu que estou te dando o recurso, que é eu que estou na direção desse trabalho, isso que você está fazendo é inútil. Se você fizer qualquer coisa acreditando apenas nas suas próprias forças, isso vai ser inútil. Porque você, com as suas forças, você é incapaz de impedir qualquer dano na sua vida. E ele diz: olha, ainda que em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta a gente buscar apenas o recurso do homem, nós temos que ser prudente, nós temos que buscar, entenda isso, mas nós temos que saber que Deus é o que dá o norte para tudo. É em Deus que nós temos que buscar. Por isso que compete a nós ficar em oração, orar a Deus, pedir a Deus e confiar que é Deus que vai nos livrar de todo o mal. É isso que esses mal, eu quero enfatizar mais nessas partes aqui, nesses 2 versículos, né? Quando ele diz, porque olha, vai ser inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente ganhaste. Aos seus ele dá enquanto dorme. Aqui Deus fala, nessa época que Deus que foi escrito os Salmos, as pessoas elas viviam muito do cultivo. E Deus está falando, olha, enquanto vocês estão dormindo, a semente ela está sendo germinada, as plantas estão crescendo, elas estão florindo, porque é eu que faço todas essas coisas. Enquanto você dorme, todas as coisas a seu favor, eu estou fazendo com que aconteça. Então, você não precisa não dormir, ficar preocupado, ser apenas confiante da sua própria força, do seu trabalho e me deixar de lado, porque você não vai ter êxito. Você pode até conseguir comprar uma casa, mas você não vai ter paz para morar nela. Você até vai poder, por exemplo, agora, nós estamos com um problema desse vírus. Aí vamos buscar força em Deus, a força no homem, fazer as coisas como o homem quer. Aí, beleza, acabou o vírus, tá? Mas agora vai vir a fome, vai vir a peste, vai vir a guerra. Porque por conta do vírus, as empresas foram à falência, por conta do vírus, agora está faltando pão na mesa, por conta do vírus, agora tem muitas pessoas desempregadas, por conta do vírus, essas pessoas vão entrar em problema de depressão, em problema de ansiedade. Isso porque nós não buscamos a direção de Deus. Então, uma coisa, irmãos, que nós temos que ter a confiança em Deus, nós temos que ter essa confiança em Deus e buscar e acreditar. Esses salmos, as pessoas, elas, quando eles falam que era o salmo, né, que a palavra de Deus fala, que é um salmo de romaria, né? Então as pessoas, elas citavam esses salmos em alguns momentos difíceis, como por exemplo, quando as pessoas iam para as festas em Jerusalém e muitos saíam das suas casas no caminho e elas passavam por muitas dificuldades e elas acabavam citando esse salmo, elas venciam aquele sol quente, elas venciam muitas vezes algumas dificuldades, os assaltos que acontecia também nesse caminho, e elas citavam muito esse salmo e crendo que era Deus que estava guardando o caminho delas, que era Deus que estava direcionando a vida delas. A mesma coisa quando foi no retorno dos judeus da Babilônia, quando eles ficaram exilados ali durante 70 anos, quando eles saíram e voltaram agora para a terra deles, para Jerusalém, eles foram reconstruir os muros agora, né? Eles tinham que reconstruir o muro da sua cidade, eles tinham que reconstruir o templo de Salomão. Então o que eles tinham? Eles estavam ali agora diante de reconstruir uma cidade, mas eles tinham muitos inimigos que queriam impedir que eles reconstruíssem o templo, que eles reconstruíssem a cidade, que eles reconstruíssem o muro. Então eles tinham ali em volta deles os samaritanos,
amonitas, os moabitas, que estavam o tempo todo. Tanto é que eles eram com uma mão aqui fazendo a obra dele e na outra uma espada para se defender do inimigo. Mas eles fizeram tudo isso e acreditavam, eles citavam esses salmos, que se a cidade, se não for Deus, como diz aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, meus irmãos, o que eu peço para cada um de nós nesse momento difíceis que estamos passando agora, que nós venhamos confiar em Deus e orar a Deus e evitar de cair nessas narrativas que estão plantando para nós, trazendo desespero, trazendo a ansiedade, trazendo esse pânico geral. Nós temos que continuar confiando em Deus e sabendo que Deus que está no controle de tudo. Eles pensam que estão fazendo do jeito que eles querem, mas é Deus que está no controle de tudo. E isso, irmãos, eu garanto para vocês que Deus está no controle mesmo de tudo. Então vamos deixar essas narrativas de lado, vamos sair dessa guerra de informação. Esses repórteres de televisão, muitas vezes, eles entram na nossa casa para nos enlouquecer, entendeu? Para trazer um pânico para a nossa vida e tirar nossa paz. Mas nós que somos cristãos, repito, vamos colocar nossa confiança em Deus e vamos permanecer firme e somos mais que vitorioso naquele que nos ama, que é Cristo Jesus. Amém, meus queridos? E que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos guie e nos dê o norte do caminho que nós temos que seguir o tempo todo. Que Deus abençoe a todos.